Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudo, lição de número 7, aula extra de reforço, o ministério de Eliseu. Vamos estudar tópico 2, onde fala sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nesse tópico, veja o subtópico 2. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Nossos comentários. Queridos amados irmãos, estamos estudando agora 2 Reis, capítulo 4. Saímos do capítulo 3, chegamos no capítulo 4, onde o azeite da viúva se multiplica. O azeite se multiplica por quê? Porque a Bíblia diz que há mais vasilhas. Mesmo que seja emprestado, é necessário mais vasos. O azeite deve ser negociado. Foi isso que Eliseu disse: vai e vende, paga sua dívida e viva do resto. O credor, ele intentava levar o que ela tinha de mais valioso. E para ele, para o credor, o mais valioso eram os 2 filhos. Pouco azeite que ela tinha, o credor não queria, na verdade. Ele queria, para ele, eram os 2 filhos. Pouco azeite naquele tempo era sinônimo de necessidade e pobreza. Como é que o credor ia querer um pouquinho de azeite? Para ele não serviria. Era isso que ela tinha aos olhos do seu credor. Os 2 filhos foram cobiçados. Veja que esse credor queria os 2 filhos em lugar de uma grande dívida que a mulher, a mãe dos filhos, tinha com seu credor. Mas, ao procurar ajuda diante de Deus, percebeu que ela tinha de maior valor uma botija de azeite. Uma botija de azeite que lhe restava. Para os homens, o que ela tinha de maior valor eram os 2 filhos, mas eles eram inegociáveis. Os 2 filhos, não havia negócio diante de Deus. Para o profeta, o que ela tinha de maior valor era o azeite. Já que os filhos são inegociáveis, o azeite é o maior valor para o profeta. Então, depende do ponto de vista, o nosso socorro está bem diante de nossos olhos. Para Moisés, aquela vara, o cajado. Amém? Veja que muitas pessoas tiveram pouca coisa, foi aonde Deus socorreu. Quando os nossos valores são inegociáveis, os 2 filhos estavam correndo risco de perder. Ela tinha algo inegociável, que eram os filhos. 2, ela tinha uma botija de azeite. A botija estava em casa. 3, ela tinha botija de azeite e a botija de azeite estava em casa. A botija de azeite, com um pouquinho de azeite, serviria ainda para uma grande apoteose, um grande milagre sobrenatural que nós vamos ver. Quando nós ainda temos o controle do azeite, ele pode ser multiplicado. Não pode faltar azeite. O azeite da unção, ele pode ser multiplicado. E o mais importante era isto: seu marido era servo do profeta. Seu marido era servo do profeta. Quando nós somos servos de Deus, temos liberdade para lhe contar os nossos dramas, as coisas que nos acontecem. Agora veja. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, diz o texto bíblico. Vamos lá? E disse-lhe Eliseu: que hei de fazer por ti? Diz-me,
O que tendes em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Quando pedimos emprestado vasilhas, estamos preparando o lugar para o produto do milagre. Mas quando pedimos emprestado o produto, estamos em má situação. Ela pediu vasilha e não pediu o produto. Veja, as vasilhas devem estar vazias, sem nada. Por quê? Porque Eliseu tinha costume, agora é forte, lá vem. Não teve as valetas de águas na aula passada do YouTube, no primeiro tópico, a gente falou que Eliseu fez, melhor, ele fez com que as águas viessem nas valetas sem chuva e sem vento. O que nós estamos mostrando é que Eliseu tinha o costume de pegar as coisas vazias e fazer o milagre. Ele disse aos reis de Israel e também os reis de Judá: façam valetas para a água, valetas vazias. Não foi isso que ele disse para a viúva? Traga vasilhas vazias. Agora ele está dizendo o seguinte: peça vasilhas vazias, faça as valetas, porque vai vir muita água. A água e o azeite eram produtos que seriam providos por Deus. Por outro lado, os vizinhos estavam participando do seu milagre ao emprestar vasilhas. As vasilhas emprestadas quer dizer o seguinte: eu creio no milagre, eu confio em Deus, eu creio que vai acontecer o teu milagre. Segundo Reis capítulo 4, versículo 3. Então ele disse: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Alguns milagres de Deus são feitos em família, em particular. Todas as vasilhas receberam azeite, mas somente algumas foram postas à parte. Aquelas que iam se enchendo. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos. Aquelas vasilhas que iam enchendo, tinha a obrigação de pôr à parte. Nós vamos ver o sentido desse episódio já já. Nós estamos apenas começando. Mas somente algumas foram postas à parte, somente as que estavam cheias. Era importante que estivessem cheias, pois seriam separadas umas das outras. Por quê? Porque todas que iam se enchendo tinham a mesma oportunidade de ser cheia. As vasilhas tinham a mesma oportunidade de cada uma ser cheia. Amém? Glória a Deus. É forte, viu? Muitos recebem o mesmo tanto de azeite que os outros recebem, mas não se enchem. Isso aqui é espiritual, viu? Tem o mesmo tanto de azeite, mas não se enche. O Espírito Santo está em cada um, mas tem pessoas que não se enchem. Por isso, Paulo diz o seguinte: enchei-vos. Por quê? Porque tem alguém que não se enche, mesmo tendo o mesmo tanto. Por isso que somente alguns são consagrados a Deus. Por quê? Porque estão cheios. Porque quando estão cheios, estão separados. E consagrar não é separar? Então, só consagra quando eles estão cheios. Então, os vasos estão cheios, então separa, põe à parte. Está consagrado a Deus. Ela tinha que fazer 3 coisas. A primeira, entrar na casa. Segundo, derramar o azeite. Terceiro, separar os vasos cheios. Esta é a obra que somente o Espírito Santo faz, e quando ele faz, todos são cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Põe à parte aquela que estiver cheia. Põe à parte.
Deus faz assim quando somos cheios do Espírito Santo. Deus abre os olhos do líder para pôr à parte aquele que está cheio para o ministério. Então, Deus abre os olhos espirituais da liderança para quando o vaso estiver cheio da palavra, do conhecimento, de sabedoria, o vaso está separado para o ministério, para a casa de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte aquela que estiver cheia. Essa mulher aqui é uma grande mulher que entra na tipologia. Ok? E essa tipologia ela é muito linda porque ela é tipo do Espírito Santo, essa mulher. E os dois filhos é tipo de Israel e o outro das nações. Então o Espírito Santo enchendo as nações, enchendo Israel e pondo à parte. Porque quando estiver cheio, coloca à parte. Amém? Por quê? Porque não veio o credor, tipo de Satanás, querendo levar os dois filhos. Amém? Mais uma vez, não veio o credor querendo levar os dois filhos. Então esse credor, tipo de Satanás, querendo levar escravizado os dois filhos. Levar cativos por Satanás. Mas enquanto houver vasilhas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, disposto a ser um canal de riquezas para as dívidas existentes no reino de Deus, todas serão pagas e não haverá dívida nenhuma. Glória a Deus. Os dois filhos estavam trazendo vasilha para ser cheias. Israel e as nações estão trazendo vasilha para que o Espírito Santo possa enchê-las. E os negócios do reino sejam supridos com a negociação do azeite. 2 Reis 4 e 5. Pois da sua presença partiu e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. E eles lhes trazia as vasilhas e ela as enchia. Os filhos traziam, mas ela quem as enchia. É o Espírito Santo quem a enche as vasilhas vazias. Glória a Deus. Então Eliseu disse para a viúva: viva do azeite. Muito forte, viu? Viver do azeite é uma honra. Tem muita coisa forte aí para frente, viu? Vamos ver, né? O profeta vive do azeite. Elias, Eliseu, nós vivemos do azeite. Cada peça do tabernáculo tinha uma matéria-prima. O altar de holocausto tinha os cereais. Porque não era levadas ofertas de oblação, era cereais também. O altar de holocausto havia sacrifício. Não tinham os animais que eram oferecidos a Deus? A bacia tinha água. O altar de incenso tinha incenso. E também tinha perfume. A arca tinha as duas pedras, o maná e a natureza ressurreta da vara que floresceu. Cada servo de Deus usa uma matéria-prima especial. Os profetas vivem do azeite. A unção que possuem está no azeite. O azeite da unção. Os construtores têm pedras, porque ele trabalha no alicerce. A unção, isto é, os doutores têm perfumes, os pastores têm ovelhas, os profetas têm azeite. E todos precisam ser respeitados. Cada ministério deve valorizar a matéria-prima que tem. A ética é a maior virtude de um cristão. Se ele quebrar a ética, não terá respeito por nada, nem por si mesmo. Se o candeeiro roubar a água da bacia para seu próprio uso, isto não vai servir. Se o candeeiro
roubar a água, se ele trabalha com azeite para que as chamas acendam nas 7 lâmpadas, então está havendo um mau funcionamento. Não tem como trabalhar com água. A mesa, ela trabalha com os pães, porque é lá o lugar dos pães. Ela não pode oferecer azeite à mesa. O candeeiro pode, porque tem azeite, para poder acender as lâmpadas. Então torna-se herético aquele que é uma mesa e quer oferecer um azeite. Ele tem que oferecer pão. O candeeiro não pode oferecer água, porque a água é oferecida pela bacia. A bacia não pode oferecer o sacrifício, porque o sacrifício é oferecido no altar de holocausto. O altar de holocausto, ele não pode receber exatamente as 2 pedras, o maná. Por quê? Porque este lugar é da arca. E na arca não pode colocar oferta. Por quê? Porque tem um lugarzinho separado somente para isto. Não podemos confundir. Por quê? Porque senão será anátema. Se a mesa, em lugar dos pães, oferecer azeite, será herética. Se a arca, em vez de conter maná e as tábuas, queimar o perfume, que somente o altar de incenso faz isto, será anátema. Cada um deve valorizar o que Deus lhe deu. Cada um fique na vocação a qual foi chamado. Não é mal pregar uma mensagem dada por Deus a um colega. Por exemplo, na internet nós temos várias pessoas pegando subsídio para ensinar na sua escola bíblica e até mesmo fazer um sermão para a pregação. Isto não é nada errado. Isto é tomar vasilha emprestado. As vasilhas têm que ser tomadas emprestado. Mas o azeite, a unção, ela não é vendida. Amém? A unção não é vendida. Porque a unção é espiritual. É uma coisa que o azeite simboliza a unção. Então o azeite foi vendido por quê? Porque ele era o líquido que simbolizava a unção. Amém? E devemos nós, depois de comprar o azeite, porque não é vendido, então alguém vai comprar o azeite. Bons livros, boas bíblias. Amém? Entrar numa escola de profeta. Eu estou falando de escola teológica, de ensinamento genuíno da palavra. Então, você paga para ter conhecimento, isto é, comprar azeite. Mas nunca deve faltar a unção no óleo, a unção no óleo, a unção no óleo. Glória a Deus. Tem muitas pessoas copiando a unção dos outros, não serve. Imitando até as línguas estranhas que o outro fala, não serve. A unção não pode ser vendida. Se eu posso pegar uma maquete de uma pregação e Deus me usar, aí a unção vem de Deus. Então a diferença está na unção e não na vasilha. As vasilhas pode ser o esboço da pregação, do estudo bíblico, de ensinar escola bíblica, como eu estou fazendo agora. Vocês estão recebendo exatamente a maquete para ensinar. Mas a unção vem do Espírito Santo. É Ele quem enche as vasilhas vazias. Lembre que a vazia é vazia, as vasilhas são vazias. E o Espírito Santo é quem enche essas vasilhas. Esta mulher é tipológica da presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, eu posso comprar o azeite, que é tipo da unção, e que a unção não pode ser comprada, porque é o Espírito Santo, mas ao comprar o azeite, eu posso compartilhar com alguém. Os 10 candeeiros que estavam lá no templo de Salomão, eram 10 candeeiros. Então todos tinham um azeite compartilhado. Cada um recebia um azeite compartilhado. Amém? Então eu posso compartilhar o azeite.
Mas o azeite precisou ser comprado. Amém? Então, continuando aí. Azeite se vende, não se doa. Viu? Porque quando se doa azeite e não vende, vai ter problema, porque tem família para cuidar. Quando não se vende o azeite e só doa o azeite, estou me referindo às pessoas que trabalham na escritura, fazendo livros, fazendo revistas, que trabalham exatamente para vender o azeite e não a unção. Nós não compramos Bíblia? Este é azeite. Glória a Deus. Nós fazemos cursos bíblicos? Isto é azeite. Mas o azeite precisa ser comprado. Não foi isso que as virgens loucas tinham que ir? As virgens sábias disseram o seguinte: ide comprai. Quem é que vende azeite? Chegamos no assunto da aula 7. A mulher do capítulo 4, segundo Reis, ela vende azeite. Azeite se vende, não se doa. Como é que aquela mulher ia doar o azeite, irmãos? Se ela estava precisando pagar a dívida, se tinha os 2 filhos e ela para se cuidar. Não foi o profeta que disse: vende o azeite, paga a dívida e viva do resto. O azeite se vende. O azeite, se for doado, continuará na mesma condição. Então Eliseu fez o milagre do azeite da viúva se multiplicar. Depois de multiplicá-lo, ele disse: vende o azeite e viva do resto. Segundo Reis 4, verso 1 ao 7. Azeite é combustível de vida. Ele poderia dizer assim: dá de graça esse azeite que eu acabei de multiplicar. Não tem problema não, você morre e os seus filhos também morrem. Ele poderia ter dito, mas ele não disse. Ele disse o seguinte: o milagre, irmão, ele produz o quê? Azeite. E o azeite é o combustível de vida. Então ele tinha que vender o azeite. Dizer para a viúva vender o azeite. Porque nenhum mandamento da Bíblia é contrário à vida. Nenhum. Nem o sábado, como alguém guarda até hoje por aí, é contrário à vida. Tem um jumento caído lá no buraco, tem que salvar o jumento. Você não pode pegar o sábado e deixar o jumento morrer. Glória a Deus. Dai de graça o azeite. Foi isso que ele disse? Não. Venda o azeite. Amém? Por quê? Porque é honesto. A compra de azeite é honesto. Foi isso que as 5 virgens prudentes disse. E ainda fez o marketing. Porque ela disse, não para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Ela nem emprestou o azeite, ela nem emprestou. Isso é real. Mateus 25. Isto é real. Não se pode nem emprestar o azeite. As virgens prudentes, elas não emprestavam o azeite. Presta atenção. Vasilha pode ser emprestada. Glória a Deus. É forte, viu? Glória a Deus. Veja. Como a viúva teve que investir pedindo que emprestasse vasilhas a fim de ver o milagre, e disse mais, vasilhas e não poucas. Este é o grande investimento, irmão. O investimento de que haverá um grande milagre, porque não é pouco. Então, veja que muitas pessoas hoje estão fazendo a diferença. Por quê? Porque eles dão valor ao investimento, amém? Para ter depois o quê? O rendimento. Hoje são muitas pessoas que vivem que nem as virgens prudentes. Mas outros
dão trabalhos e falam mal daquelas que são prudentes. Mas devemos seguir em frente, aprendendo com Eliseu. Temos que aprender a comprar azeite. E azeite da viúva se multiplica. O azeite da viúva, por que se multiplica? Porque há vasilhas vazias. Precisamos de vasilhas vazias, irmão. Enquanto tiver vasilhas vazias, haverá azeite caindo. O azeite só cessou porque faltou vasilha vazia. Viu? Essas pessoas que não estudam, que não procuram se aprofundar e vivem pregando a mesma mensagem, as páginas da sua Bíblia já está tão amarela de tanto ele cuspir em cima. Por quê? Porque acabou as vasilhas vazias. Se ele vai para uma igreja, prega a mensagem. Vai naquela outra, a mesma mensagem que pregou naquela. E assim como um itinerante, ele prega uma mensagem só em todas as igrejas que vai. Por quê? Porque está faltando vasilhas vazias para o azeite. Isto está acontecendo hoje em dia, viu? Amém? Vamos continuar? Então, por que o azeite cessou? Lembra do maná também cessou? Aquele maná cessou, assim como também o azeite cessou. O maná cessou quando Israel entrou na terra. Então, não houve maná no dia de sábado. Israel tinha entrado no repouso. E o maná cessou. O azeite cessa quando nós estamos satisfeitos com o resultado. Acabou as vasilhas. Estamos satisfeitos. Dá para pagar a dívida, dá para até ter o mantimento e até mesmo para os meus filhos. Enquanto há espaço, Deus manda pessoas e provisões. Enquanto tiver vasilhas vazias, espaço, Deus manda pessoas e provisões. Se acabar o espaço, cessa os envios. Os envios de Deus são provisões. E as provisões vêm mediante o número de vasilhas que temos. Se nos acomodarmos, o Espírito Santo acomoda. Se andarmos, ele anda. Ezequiel capítulo 1, versículo 19 a 22. Amém? Se não houver mais vasilhas, o azeite vai cessar, com certeza. Segundo Reis capítulo 4, versículo 6. E aconteceu o quê? Quando as vasilhas foram cheias, ela disse a seu filho: traz-me mais outra vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Muitos de nós necessitamos saber o que fazer com as vasilhas que estão cheias, apartadas, cheias de azeite. Alguns não dão valor ao número de obreiros cheios do Espírito Santo. Não separa para o ministério. Outros não sabem o que fazer com eles. Vasilhas cheias. Aquela mulher veio ao profeta e lhe perguntou: o que é que eu faço com estas vasilhas cheias de azeite? Nós sabemos a resposta. Jesus disse: negociai até que eu venha. Alguns discordam que devemos negociar e viver na extrema pobreza e miséria. Mas ele mandou negociar até que ele venha. Que negócio é esse? É o negócio da venda de azeite. É o negócio da multiplicação das dracmas. É o negócio dos talentos. Aleluia. Deus tem bens em forma de vocações. Ele nos premia com elas. As vocações devem ser desenvolvidas quando alguém nos ensina, quando alguém nos empresta vasilhas, para que sejamos recipientes de bênção que serão negociadas. Os filhos não. As vasilhas cheias, sim. Nada é de graça. Quando Jesus disse, dai de graça,
de graça recebeste, de graça dai, ele estava se referindo à primeira comissão dos discípulos, a primeira. Tempo no qual os obreiros estão em fase de formação, quando o seu salário é um prato de comida, eles se hospedam em qualquer lugar, e ainda não tem autorização para levar os sapatos, que são os seus bens, os alforjes, levantar dízimos e ofertas, as suas bolsas, o seu salário, e espadas, os seguros de vida. Já na segunda comissão, ao ter com que negociar, estes obreiros aprovados já não recebem mais nada de graça, pois já tem bolsas, já pode ir com as bolsas, tem os seus salários, agora tem os alforjes, benefício do reino, autorizado por Cristo. Por algum tempo em nossa vida, tudo o que recebemos será de graça, isto é, uma ajuda, uma comida, uma roupa, mas nem sempre será assim. Devemos trabalhar e dar valor ao produto do nosso trabalho. Amém? O profeta mandou vender o azeite. Isto é, negociar, a fim de que a dívida fosse paga. Algumas mulheres vivem apenas de elogios, né? Tem pessoas, homens e mulheres, vivem só de elogio, não trabalha. E por isso que não sai daquela pobreza que eles estão. Quando elas começam a emprestar vasilhas e a negociar o produto que sabem preparar, pagarão as suas dívidas. Quantas pessoas não sabem fazer um bolo de primeira qualidade? Mas toda tarde, os vizinhos, os amigos, bora comer o bolo, é bom demais. Mas nunca se levanta para fazer o quê? Vender aquilo que ela sabe fazer. Nunca abre uma doce, nunca abre um lugar para fazer a venda dos seus bolos. Assim, elas ficarão na sua própria pobreza e nunca mais e jamais pagarão as suas dívidas. Dentre as 10 virgens, 5 foram tentadas a doar o seu azeite, na hora crucial de suas vidas. Mateus 25, versículo 1 ao 5. Mas em tempo elas disseram, aquelas que lhe pediam, ide aos que vendem e comprai para vós. A mulher viúva dessa história, ela vende azeite e precisamos aprender a comprar. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Ela veio e informou ao homem de Deus. Então ele lhe disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Às vezes as pessoas querem tudo de graça, mas não é assim. Por exemplo, aqui, nesse estúdio, precisamos fazer isto, mas com o quê? Com dinheiro. Pagar lâmpada, ou seja, comprar lâmpadas caríssimas, comprar equipamentos, pagar luz, internet, o tempo e dedicação do professor. Então precisamos nós de quê? De vender azeite. E entre aspas, nós estamos vendendo azeite quando alguém nos ajuda. E essa ajuda serve para custear as despesas diárias, mensais, trimestral. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Por quê? Porque precisamos vender o azeite para poder pagar a dívida. Se não vender o azeite, não paga a dívida. Os filhos vão morrer, a viúva vai morrer. Mas Eliseu disse, vende e paga a dívida e sobrevive do resto. Amém? Que Deus abençoe e guarde a sua vida e vamos continuar caminhando para a nossa aula de número 8, se Deus permitir. Deus abençoe.